Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 23 do 8º ano. E o assunto dessa aula é crise do sistema colonial no Brasil. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar aspectos da crise do sistema colonial no Brasil, com ênfase nas rivalidades entre as potências europeias. Reconhecer no Tratado de Methuen o favorecimento da Inglaterra, determinar a figura do Marquês de Pombal como responsável por um conjunto de medidas com o intuito de amenizar os efeitos da crise e reconhecer as transformações nos cenários brasileiro e internacional que levariam ao fim da dominação portuguesa. Antes de mais nada, separe o material para a aula de hoje. Seu livro didático que contempla esse assunto a ser divagado nesta aula, o caderno para as anotações, tanto das principais informações como algumas dúvidas que venham a aparecer, lápis, caneta e borracha. Materiais em mãos, agora sim podemos iniciar a nossa aula. Vamos voltar, então, até então a gente estava falando sobre a questão de mundo, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, até comentamos alguns aspectos em relação à história do Brasil. Mas agora vamos voltar nossos olhos para a história do Brasil especificamente. Principalmente em relação ao período colonial, em que o Brasil tinha uma metrópole, uma dona, que era Portugal. Então, a situação de Portugal, em termos internacionais no século XVIII, era bastante delicada. Embora eles tenham sido os pioneiros no processo de colonização da América ao lado da Espanha, eles estavam enfrentando assim concorrências com potências que estavam cada vez mais em ascensão, que seria a Holanda, a França e também a Inglaterra, que saíram nas grandes navegações na sequência de Portugal e Espanha. Olha o que acontece. Há uma rivalidade entre todas essas potências e as principais disputas estavam entre a França e a Inglaterra, que os ingleses tinham vantagens nas questões ultramarinas. Eles eram os donos dos mares, os reis dos mares. Mas os franceses exerciam influência sobre outras monarquias, como o caso da Espanha. Os reis de Portugal, eles se mantiveram neutros, não estavam interferindo nesses conflitos, mas isso não durou muito. Na metade do século XVII, em virtude de muitas pressões, os portugueses acabaram se aproximando dos ingleses e meio que tomando partido deles. Acabaram assinando vários tratados comerciais que acabaram beneficiando apenas a nação britânica. A gente vai analisar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, o Tratado de Methuen. Ele foi assinado em 1703 e o que ele determinava? O fim de qualquer restrição comercial entre Portugal e Inglaterra. Então, a entrada de vinhos portugueses na Inglaterra e tecidos ingleses em Portugal não tinha nenhum impedimento, nenhum empecilho. Eles entravam e saíam normalmente. Só que, será que esse acordo ajudou Portugal de fato? Na verdade, não. Sabem por quê? Porque o volume de tecidos importados por Portugal era muito superior à quantidade de vinhos importada pela Inglaterra. Lógico, gente, é uma questão de lógica. Você usa mais roupas, você toma mais vinhos, né? Então, por isso os tratados são desiguais, favorecem apenas um lado, consequentemente o lado inglês.
Então, por isso há um crescente déficit comercial do reino português, ou seja, ele estava importando mais do que exportando. Aí há uma crise, mas também logo uma tentativa de superar essa crise. Então, na segunda metade do século XVIII, há uma redução na produção de ouro em Minas Gerais. Com isso, gerou vários problemas econômicos do governo português, que foram cada vez mais se agravando. E era necessário um conjunto de medidas que visassem gerar mais recursos aos cofres do reino e superar essa crise. Quem foi o responsável, quem ganhou essa missão, foi Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro do rei Dom José I. Como que a gente chama ele? Marquês de Pombal. Como ele ficou mais conhecido porque era o título de nobreza que o deram. Ele foi uma das mais importantes e controversas figuras da história portuguesa, considerado por muitos como um déspota esclarecido, onde ele tem o poder, porém ele não usa esse poder de forma absoluta, ele vai se basear até em ideais iluministas da questão do liberalismo, a questão de liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele era um secretário de Estado de Portugal entre os anos de 1750 a 1777. Ele fez reformas que foram fundamentais no Reino de Portugal. E essas reformas ficaram conhecidas como reformas pombalinas e tiveram impacto assim no Brasil diretamente. À época era uma colônia portuguesa ainda, mas isso ajudou no processo que levou à independência brasileira. As medidas tomadas pelo Marquês de Pombal tinha como objetivo reforçar o controle sobre a colônia portuguesa, mas vamos conhecer algumas delas. 1751, foram criadas as Casas de Inspeção de Tabaco e do Açúcar, com o objetivo de solucionar as dificuldades na exportação desses produtos. Embora o governo ainda controla, mas ele está tentando melhorar a economia. Ainda em 1755 é criada a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e em 1759 a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, que tinham por objetivo reforçar o monopólio comercial de Portugal. Outra ação, no ano de 1758, houve um decreto oficial que proibiu a escravização de indígenas na América Portuguesa. Essa ação, essa atitude do Marquês de Pombal fez com que impulsionasse o tráfico de escravos, que era um negócio lucrativo para aqueles que faziam esse comércio, né? Essa compra de escravos da África para trazer aqui para a América Portuguesa, o Brasil. Em 1759, ele expulsou os jesuítas, tanto de Portugal quanto também dos seus domínios coloniais. Detalhe, os jesuítas controlavam a educação aqui no Brasil, né? Essa medida, ela teve por objetivo reforçar a centralização político-administrativa de Portugal, seja em seu país sede, assim como em suas colônias. Em 1761, foi criado o Real Erário, que tinha por objetivo garantir a cobrança do quinto, que era um imposto sobre a extração de ouro, que representava a quinta parte ou 20% de todo o ouro extraído do Brasil. E ainda o Real Erário tinha a função de
combater a sonegação e também o contrabando de mercadorias do Brasil, em especial os metais preciosos. Em 1763, foi transferida a capital do Brasil, que até então era Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, porque o objetivo era controlar melhor a entrada e saída de mercadorias, em especial o ouro. Rio de Janeiro ficava mais próximo de Minas Gerais. Aí o controle da coroa ficava melhor ainda, evitando o contrabando, a sonegação de impostos. Sobre o Pombal em relação aos indígenas, ele criticou muito a questão do confinamento dos indígenas nas missões e ainda determinou a criação de povoados nesses locais. Qual era a finalidade? Integrar esses indígenas à sociedade colonial e transformá-los em vassalos do rei. Assim, ele incentivou o casamento entre indígenas e colonos e também a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa por eles. De certa forma, era estar assim aniquilando aos poucos a cultura indígena, mas uma forma de agregar ainda mais esse povo aos colonos. Porém, as medidas pombalinas elas não foram suficientes para impedir a crise do domínio colonial português na América. Isso não resolveu o problema da crise. Isso porque, em termos assim, tanto no cenário brasileiro quanto internacional, estavam ocorrendo diversas transformações que aos poucos estavam levando ao fim da dominação portuguesa no Brasil, levando aos poucos um processo de independência brasileira. Quais seriam esses fatores? Por exemplo, a independência dos Estados Unidos em 1776, o interesse da Inglaterra em conquistar o mercado consumidor das colônias, no caso do Brasil, tornando-se independente, poderia comprar de qualquer país, e a insatisfação das elites aqui do Brasil em explorar mais a colônia em si, sem ter essa interferência da coroa portuguesa. As insatisfações do Brasil geraram algumas manifestações. Por isso, na próxima aula, nós estudaremos sobre a Conjuração Mineira, que foi uma manifestação ocorrida em Minas Gerais em virtude da cobrança dos impostos, da alta cobrança de impostos. Agora nós vamos para a atividade, o momento de vocês produzirem. Qual o objetivo? Revisar a aula de hoje, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas nos próximos assuntos. Bons estudos a todos, um abraço até a próxima aula e tchau!